Oi gente, como vocês puderam ver no título do vídeo de hoje, eu vou falar sobre hormonização. Mas antes de mais nada, eu queria adiantar aqui que eu não vou dar receita de hormônio pra ninguém não, tá? Então, como eu disse em um vídeo anterior daqui do canal, eu sou uma mulher transexual. E eu sou uma mulher transexual que faz uso de hormônios, para que o corpo fique mais adequado ao meu gênero, que é o gênero feminino. Lembrando que não é obrigatoriedade, tá? Não é toda pessoa trans que vai sentir a necessidade de fazer uma hormonização, então isso vai ser muito individual de cada pessoa, né? Eu, no meu caso, senti essa necessidade porque eu tenho uma disforia grande com o gênero, né? Do qual fui designada quando nasci. E, cara, meu corpo é uma coisa que me dá muita disforia. Hoje em dia, bem menos, graças aos hormônios. Então, eu vou falar nesse vídeo sobre os efeitos dos hormônios em corpos de mulheres trans. Então, nós mulheres trans e travestis que fazemos uso de hormônios, a gente usa sempre o estrogênio, que esse é o hormônio que nós produzimos em baixíssima quantidade e que nós precisamos, então, ter uma quantidade maior dele no nosso corpo. Então, a gente faz uso do estrogênio. E também, muitas vezes, a gente faz uso de um bloqueador de testosterona. Infelizmente, não existe no mercado nenhum hormônio que seja feito exclusivamente para mulheres trans e travestis. Então, tudo que nós usamos são hormônios que foram clinicamente feitos para atender às necessidades das mulheres cisgênero, ou seja, das mulheres que nasceram com vagina e que, na maioria das vezes, possuem útero e tudo mais. Então, as taxas de hormônio que elas usam e que nós usamos são bem diferentes, mas infelizmente nós não temos um medicamento nosso. Então assim, né, quando as pessoas ficarem falando que nós, pessoas trans, tudo que nós fazemos é simplesmente alimentar a indústria farmacêutica e que a indústria farmacêutica alimenta o discurso de que pessoas trans existem simplesmente para poder lucrar mais com hormônios, é mentira. Porque, cara, não tem nada a ver isso. Se fosse assim, nós teríamos um medicamento voltado para nós e não precisaríamos usar hormônios que são feitos para mulheres cisgênero. A gente não precisaria recorrer a anticoncepcionais que não fazem bem nem para elas, quem dirá pra gente. Ou repositores hormonais, ou coisas do tipo. Não, a gente usaria o hormônio próprio pra gente, mas isso não existe porque na indústria farmacêutica não tá dando a mínima pra gente. Então tá, né? Agora que vocês já sabem quais são os hormônios que a gente usa, lembrando que eu não vou falar aqui marca, não vou receitar nenhuma quantidade de hormônio nem nada do tipo, porque eu não sou médica, eu não sou endocrinologista. Então eu vou dizer aqui só os efeitos que os hormônios podem dar no seu corpo. E não é nem os efeitos que os hormônios irão dar no seu corpo, são os efeitos que os hormônios podem dar no seu corpo. Ou no corpo, sei lá, da sua amiga trans que você conhece, ou da trans da novela, ou da trans do YouTube, whatever. Então vamos lá. A principal mudança que os hormônios femininos, o estrogênio, causam no corpo é a redistribuição de gordura. Porque pessoas que desenvolveram, né, os caracteres secundários masculinos, enfim, pessoas que têm o Y como cromossomo sexual, costumam armazenar a gordura de uma forma diferente das pessoas que não possuem o cromossomo Y. Ou seja, né, em outras palavras, trazendo para um vocabulário assim, cisgênero, homens acumulam gordura de uma forma diferente de mulheres. No caso, a pessoa que possui o cromossomo Y, ela geralmente acumula gordura mais na região abdominal e possui mais músculos, né? E enquanto a pessoa que não tem o cromossomo Y geralmente acumula gordura mais na porção mais abaixo da barriga, nos quadris e coxas, e tem menos músculos. Então, o primeiro efeito que eu poderia categorizar como um dos principais que os hormônios fazem é fazer essa redistribuição de gordura. A pessoa para de acumular gordura na região da barriga, do tronco, enfim, e passa a acumular gordura nos quadris, nas coxas, né? A pessoa fica com o culote, que é o que dá o formato de um corpo mais feminino. A quantidade de gordura que vai ser redistribuída vai depender muito da sua genética. Tem mulheres trans que acumulam muita gordura ali no quadril mesmo, que tem uma redistribuição muito grande. E tem mulheres trans que não tem muita redistribuição de gordura e acabam não ganhando muito quadril. Então vai depender muito da sua genética. Também acontece o desenvolvimento das glândulas mamárias. Então, né, tipo, o seio começa a aparecer um pouco, começa a aparecer também um pouco de gordura ali. Mais uma vez, a quantidade de gordura que o seu corpo vai apresentar vai depender muito da sua genética. Minha gata tá fazendo bagunça.
vai depender muito da sua genética. Então não tem como dizer se vai ter muito peito, pouco peito, não. Isso daí é a sua genética quem vai dizer. Mas vai aparecer alguma coisinha ali, vai aparecer. E um outro efeito também do estrogênio é que ele muda também um pouco a gordura no seu rosto. É muito comum mulheres trans e travestis ficarem com o rosto um pouco mais arredondado quando começa a tomar os hormônios. Não quer dizer, tá, que você vá ter essas mudanças geralmente ocorrem, mas pode ser que essa mudança seja muito pouca ou seja muito acentuada, mais uma vez, por causa da sua genética. Então, assim, é basicamente isso que o estrogênio faz no nosso corpo. Ele pode também deixar a sua pele um pouco mais suave, às vezes diminui um pouco o calibre das veias que você possa ter nas mãos, nos pés, ou enfim. Mas, no geral, são essas as mudanças que eu posso categorizar assim como as que acontecem com praticamente todas as trans e travestis que usam hormônios femininos. Agora, partindo para o bloqueador de testosterona. Bom, a testosterona é o hormônio tido como masculino. É o hormônio que mais acentua os caracteres secundários masculinos, né? Ele que geralmente faz com que homens sejam mais altos do que mulheres, ou que homens tenham mais massa muscular do que mulheres, ou que homens tenham mais pelos do que mulheres, ou que a voz dos homens seja mais grossa. Enfim, é a testosterona que define essas coisas. Então, quando a gente bloqueia a testosterona, a gente bloqueia esses efeitos. Aí, tem algumas coisas que podem acontecer. Se a menina trans, né, começar a hormonização dela quando ela for adolescente, né, começar ali a bloquear a testosterona quando ela for adolescente, os efeitos da testosterona vão parar ali. Então, ela não vai avançar em caracteres secundários masculinos a partir daquilo. Isso quer dizer que ela não vai ter um engrossamento nos pelos, não vai ter mais pelos crescendo, a voz dela vai ficar do jeito que tá ali naquele momento. Pode ser que tenha uma mudança assim, mas vai ser pouca coisa. Ela não vai ter um desenvolvimento de músculo peitoral que dificulte o aparecimento de seios no futuro. Ela não vai adquirir tanta massa muscular. Pandora! Pandora, para! Gata destruindo minha cama. E ela não vai ficar muito mais alta do que aquilo que ela cresceu até então. As mãos dela não vão crescer mais, os pés dela não vão crescer mais. Agora, se ela não iniciar o bloqueio da testosterona na adolescência, ela vai desenvolver todos esses caracteres masculinos. E quando ela chegar na vida adulta, né, caso ela vá optar pela hormonização, todos esses caracteres já vão ter sido formados. Então, o que o bloqueador de testosterona vai fazer é suavizar esses efeitos. Por exemplo, pode fazer com que os pelos demorem mais a crescer. Ele não vai eliminar os pelos, né, que já apareceram, mas vai fazer com que eles possam demorar mais a crescer e que seja mais fácil de você conseguir remover esses pelos com laser ou eletrólise, ou seja lá qual for o método de depilação que você preferir, se é que você vai preferir. Deus, a gata tá atacada hoje. Esse bloqueio da testosterona não vai mais... Espera aí. Ô Pandora, será que dá pra você parar com essa palhaçada? Saco! Voltei. E... eu esqueci onde eu tava. Assim. Então, a voz da pessoa vai continuar do jeito que está. O máximo assim, que bloqueio da testosterona e ingestão do estrogênio podem fazer pela voz da pessoa é suavizar um pouquinho. Coisa mínima. Praticamente nada. Então, assim, a gente não considera que cause uma mudança aí na voz. Sua voz vai continuar do mesmo jeito. Se você quiser modificar a sua voz, vai ter que ser com treinamentos e tal. Eu iniciei a transição de gênero e comecei a tomar hormônios com 24 anos de idade. Então, assim, né? Minha voz foi tudo tentando treinar. Então, assim, o que eu consegui suavizar da minha voz foi por conta própria mesmo, né? Não foi de hormônio. Tanto que eu só consegui suavizar até aqui, não vai passar disso, provavelmente. A altura também, né? O quanto ela cresceu, ela não vai diminuir. O quanto as mãos dela cresceram também não vão diminuir. O tamanho do pé não vai mudar. Pode acontecer em relação aos pés, o pé afinar um pouco. Porque o bloqueio da testosterona, ele faz com que a pessoa tenha uma perda de massa muscular, muito considerável. E também uma diferenciação ali na gordura do corpo. Então pode ser que o pé ele acabe dando uma afinada ali, mas o tamanho dele mesmo
não vai ser alterado. Algumas meninas até passam a usar sapatos 1 ou 2, sei lá quantos números menores do que o que elas já usavam, mas geralmente é por causa disso, por causa do afinamento que o hormônio pode causar no pé da pessoa, mas não vai mudar o tamanho não, porque não vai mudar a estrutura óssea do corpo dela, então a estrutura óssea vai continuar a mesma. Agora, né, o que o bloqueio da testosterona faz? Como eu já disse, é diminuir a massa muscular. Então, se diminuir a massa muscular, o corpo dela pode ficar mais com feições ditas mais femininas, né? Então, pode dar uma afinada ali na cintura, pode dar uma diminuída no tamanho dos braços e tudo. Como eu disse também, pode dar uma afinada no tamanho do pé, às vezes o tamanho da mão também muda um pouco. Então, assim, como diminuir a massa muscular da pessoa, a pessoa pode ser que ela se sinta mais fraca, né? Pode ser que ela sinta o corpo dela um pouco mais fraco, que ela não consiga mais carregar a mesma quantidade de peso que ela conseguia antes. Aconteceu comigo. E também o bloqueio da testosterona, ele pode acabar ali com as ereções da pessoa, né? Tipo, a mulher trans, ela pode não ter mais nenhuma ereção ali. Realmente, o uso contínuo de bloqueadores de testosterona faz com que a pessoa, né, não tenha mais ereção. O que para algumas mulheres trans é muito bom, para outras é muito ruim. Bom, mas a humanização não é a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, né? Tipo, o mundo perfeito e mágico que vai transformar o seu corpo e deixar ele do jeito que você quer. Não. Além de depender muito da genética da pessoa para ver o quanto que o corpo dela vai mudar, como eu disse anteriormente, também a pessoa vai ter que aprender a lidar com alguns riscos que a humanização pode trazer. Um deles que pode acontecer é o risco de trombose ser acentuado, porque é algo que acontece inclusive com mulheres cisgênero que fazem administração de anticoncepcionais e às vezes até mesmo de reposição hormonal. Pode ser que acentue o risco trombolítico, vai depender muito também da predisposição que a pessoa tem para desenvolver trombose. E nós, né, mulheres trans, geralmente usamos doses maiores desses remédios do que as mulheres cis, porque nós não produzimos nada de estrogênio. Mentira, a gente produz um pouquinho, mas é irrisório porque a gente quer para o nosso corpo. Então a gente acaba acentuando muito o risco de desenvolvimento de coágulos nas nossas veias, ou seja, trombose. O desenvolvimento da trombose pode levar a problemas como embolia pulmonar e levar a pessoa a óbito também. Outro problema que a hormonização traz é a elevação da prolactina, que a prolactina não é um hormônio que interessa muito para as pessoas trans, mas com a elevação do estrogênio, com o bloqueio da testosterona, a prolactina acaba se elevando um pouco. E quando a prolactina se eleva muito, a pessoa pode desenvolver até câncer no cérebro. Pois é. Outro risco é de desenvolvimento de trombose, porque quando você bloqueia a testosterona e coloca estrogênio no seu corpo, você mexe muito com a sua estrutura óssea. Não que vá mudar o tamanho dos seus ossos, mas pode mudar a densidade deles. Na verdade, é quase certeza de que vai mudar a densidade deles. Eles vão ficar um pouco mais frágeis do que eles eram antes. Tanto que a osteoporose é algo mais comum em mulheres do que em homens, justamente por isso. Porque o hormônio da testosterona, ele confere uma resistência maior para os ossos, ele confere uma densidade maior para os ossos. Então, quando a gente faz uso de bloqueadores de testosterona e de estrogênio, a gente acaba diminuindo a densidade dos nossos ossos e isso pode desenvolver em uma osteoporose a longo prazo. Outra coisa que a hormonização a longo prazo traz é deixar a pessoa infértil. No caso de mulheres trans, a produção de espermatozoides, ela diminui muito e pode chegar a não ser reversível. Então, pode ser que depois você decida parar de tomar hormônio, você continue estéril. Pode acontecer. Ou seja, ao mesmo tempo que traz muitos benefícios para nós, que temos disforia de gênero, também é algo que traz muitos riscos. Por isso que é muito importante que a pessoa trans, né, que vá fazer a hormonização, não só mulheres trans, que foco do vídeo, tá? Mas mulheres trans, mas homens trans também, que tenham um acompanhamento médico, que tenham um acompanhamento de um endocrinologista para fazer exames periodicamente e ver ali se as suas taxas hormonais estão ok, para ver se não está acontecendo nada de perigoso. É importante também fazer exercícios físicos e que não tem dinheiro para pagar uma academia ou não gosta de academia, procura algum outro tipo de atividade física. E também dar uma maneirada ali nos alimentos muito gordurosos, né? Coisa que inclusive eu deveria fazer porque eu como muita porcaria. Mas é importante que assim você diminua as chances de desenvolver coágulos no sangue.
Agora, se você tem muita necessidade de fazer uma terapia hormonal, mas não achou nenhum endocrinologista na sua cidade que te atenda, a gente sabe que é muito difícil achar endocrinologistas que entendam as nossas demandas e que aceitem nos atender, porque muitos nem aceitam. Então, assim, caso você não achou um endocrinologista, caso não tenha um ambulatório trans na sua cidade, eu sei que são pouquíssimas do Brasil que tem um ambulatório trans, infelizmente são muito poucas. Então, caso você não ache nenhum especialista, caso não tenha um ambulatório trans e você precise muito mesmo fazer a terapia hormonal, porque você não consegue se sentir bem no corpo que você possui de jeito nenhum, e você vai optar pela automedicação, então eu vou dar alguns conselhos para você. O primeiro deles é se informe, sabe? Vai no Google, procura tudo que você puder achar a respeito de hormonização. E também é bom você saber filtrar, assim, né, as informações. E vai lendo muito, muito mesmo a respeito disso. Lê muito sobre como que o estrogênio age no corpo, como que a testosterona age no corpo, como que o bloqueio da testosterona pode afetar o seu corpo, a ingestão de estrogênio também pode afetar o seu corpo, para você saber também os efeitos que você pode esperar, os efeitos que você não pode esperar, e também para você saber os riscos pelos quais você vai estar se submetendo e como você pode evitar um pouco esses riscos. Então, procure muito, se informe muito. Se você está vendo esse vídeo é porque você tem acesso à internet de alguma forma, então usa parte desse acesso para poder ir atrás desse tipo de informação. Outra dica que eu vou dar também é para vocês não recorrerem a anticoncepcionais, porque eles não fazem muito bem nem para mulheres cis, quem dirá para nós. Não é algo feito para o nosso organismo. Nenhum remédio hormonal é feito para o nosso organismo. Mas o anticoncepcional, ele apresenta muitos riscos, porque geralmente ele não é feito de hormônio bioidêntico, ele é feito de hormônios puramente sintéticos. Ele eleva mais a prolactina do que repositórios hormonais. Anticoncepcional é um remédio que foi feito para mexer na ovulação do corpo que tem útero. Ou seja, ele foi feito para pessoas que já possuem uma grande quantidade de hormônios femininos e que precisam regular esses hormônios femininos ali para impedir que haja uma ovulação e a pessoa fique grávida. Então, eles não foram pensados em pessoas que não produzem uma quantidade boa de estrogênio e de outros hormônios femininos. Portanto, ele não é a melhor escolha para a gente. Se eles já fazem mal para as mulheres que têm vagina e útero, quem dirá para nós? Então, o melhor mesmo que eu indicaria seriam repositórios hormonais. Não vou estar aqui falando de quantidade a se tomar, nem de nada do tipo, mas repositórios hormonais eles tendem a ser mais aceitos pelo nosso organismo, porque eles foram desenvolvidos para pessoas, né, para mulheres que entraram na menopausa. Então ele foi desenvolvido para pessoas que não produzem mais tanto hormônio, tanto estrogênio quanto produzia anteriormente. Então é uma alternativa ali que regula um pouco melhor as nossas taxas hormonais. Não que não há riscos, tá? Porque há riscos sim. E bloqueador de testosterona não tem muito pra onde fugir, meio que a gente só tem um remédio que realmente bloqueia a testosterona. Como ida no Google vocês acham isso? Eu não vou passar o remédio pra vocês. Ainda mais porque eu não sou nenhuma profissional em endocrinologia pra ficar receitando dosagem de remédio pra ninguém. Então, né? Não. Se você teve acesso à informação, se você foi lá e tá fazendo uma hormonização por conta própria e tudo mais, porque não achou um endocrinologista que aceite te atender, ainda assim, vai no endocrinologista de vez em quando, pede para ele vários exames de sangue. Você não vai pedir para ele te receitar nada, então as chances dele recusar te atender são bem menores mesmo. Então vai lá, pede só os exames. Quando ele passar os exames, você leva lá e só vê se está tudo bem, só vê se você está saudável. Isso é algo que dá para você analisar sozinha, só você pegar o resultado dos exames, geralmente tem a referência ali, né, da quantidade de hormônio ali que é esperado em homens e da quantidade que é esperada em mulheres, você vai se guiando ali pela de mulheres e tal. Presta sempre muita atenção em como está a sua coagulação, em como está a sua coagulação sanguínea, se está dentro do normal ou não, e presta muita atenção também no seu nível de prolactina. Se o seu nível de prolactina estiver alto, suspende os hormônios. Não adianta, suspende os hormônios, para com eles e vai procurar ajuda médica para ver como é que você vai abaixar essa prolactina. Porque é realmente algo muito perigoso. Não vale a pena você pôr sua saúde em risco por causa disso, de verdade. Então, assim, é melhor você parar, procurar um profissional, ver se vai ser o caso de depois, né, quando a sua prolactina baixar, você tomar doses menores de hormônio, principalmente bloqueador de testosterona e por aí vai.
Eu sei que é muito difícil pra gente achar médicos que nos atendam, mas a gente tem que jogar com o que a gente tem. Então, ir atrás deles, nem que seja para eles passarem um exame ali para você ver como tá suas taxas hormonais, é muito importante mesmo, porque a gente precisa se cuidar. Nossa expectativa de vida é de 35 anos, então vamos superar isso, né? Vamos fazer com que a nossa geração de agora consiga viver muito mais do que as gerações anteriores. A gente tem que subir a expectativa de vida. A gente tem que igualar essa expectativa de vida com a expectativa de vida das pessoas cisgênero. E para fazer isso a gente precisa se cuidar. Obviamente que tem coisas que fogem, né, do nosso alcance, porque a maioria de nós morre não é por causa de hormonização, mas porque é assassinada na rua. Mas no que a gente puder evitar que a gente morra muito cedo, a gente tem que evitar. Então vamos cuidar de nós mesmos, porque isso é imprescindível e é algo que só a gente pode fazer por nós. Nenhuma outra pessoa pode fazer isso por a gente. Então vamos tomar cuidado, vamos ser conscientes, vamos nos preocupar mais em ter resultados saudáveis do que ter resultados a curto prazo, porque às vezes você opta por uma terapia hormonal que dá efeitos muito rápido, mas em compensação acaba com a sua saúde, então não vale a pena. É melhor você ter paciência. Eu sei que é chato ouvir isso, eu sei que é chato ter que ter paciência, mas é muito melhor você ter paciência e conseguir efeitos muito bons a longo prazo do que você ter efeitos bons a curto prazo e ferrar com a sua saúde toda. Então, gente, é isso. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, um canal sem tema. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você achar essa mensagem importante de ser passada pra frente, compartilha com seus amigos, amigas e comenta aí o que você quiser comentar. Tô programando os outros 2 vídeos que vão fugir bastante do que eu tenho feito aqui ultimamente. Mas se vai ser por uma boa causa, eu falo direto com você sobre isso mais pra frente. E até a próxima!